Diário de Obras de hoje vai falar pra gente. Sonho ou risco, Fernando Figueiredo? Como comprar com segurança terrenos em condomínios fechados, imóveis na planta. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde também ao pessoal que nos acompanha. Está em volta dos dois. Tem um sonho de se ou investir no imóvel ou para moradia. E sempre tem os riscos, né? Eu gosto sempre de comparar isso, e essa realmente é minha área de atuação, né? De engenharia diagnóstica. E é uma comparação que eu faço sempre com automóveis. Quando você vai comprar o automóvel usado, por exemplo, você não dá uma pesquisada, não vai no mecânico que pede para fazer uma vistoria. Quando é novo, vai na fábrica, lê o manual. Então, esse é o procedimento também para imóveis. Então, quando se vai comprar, você tem que ter profissionais auxiliando na parte legal. Quando a gente trata de incorporação, e aí por isso esse tema está em alta agora nessa semana, por conta de fraudes, de golpes que o pessoal vem sofrendo com incorporações. Incorporação é uma empresa de construção, uma construtora, que ela se torna uma incorporadora para fazer um edifício, e ela usa o dinheiro para construir essa incorporação do próprio comprador, exatamente. Então, essa empresa, ela não constrói para vender, ela constrói vendido. Então, por isso que a gente chama vender na planta. Então, ela faz o projeto, elabora o projeto, faz a documentação legal todinho, e o empreendimento não fica no nome da incorporadora, fica no nome transitório. A incorporadora se comporta como uma transição, onde ela faz a construção, mas já vai transferindo a propriedade para os compradores. Então, é por isso que se chama assim incorporação, e está em alta, porque essa é a melhor forma de se construir, porque não se constrói com capital próprio e você pode impulsionar o crescimento das cidades. Por exemplo, João Pessoa está nesse boom imobiliário justamente graças às incorporações, porque se for esperar um investidor construir com capital próprio o edifício inteiro para depois comercializar, isso vai demorar muito tempo, vai exigir um capital, uma dificuldade muito grande. Então, quando você faz uma incorporação, é mais fácil de construir, de movimentar a economia. Agora tem os riscos também, né? Eu já pergunto a você, quais são os riscos de comprar, né, um imóvel na planta? Quais são os riscos que isso pode trazer para o comprador e também para o investidor? A gente fala dos riscos e já começa dizendo por que o pessoal investe, né? Primeiro, porque quando você compra na planta é mais barato. Então, você compra por um preço mais acessível, vislumbrando a valorização do imóvel. Então, você compra mais barato para poder que esse imóvel consiga valorizar. Os riscos é justamente porque o imóvel não está pronto. Então, você vislumbra a valorização. Mas e se não valorizar, o que é um risco que pode acontecer? Difícil porque você tem que estudar o condomínio, o empreendimento, etc. Não só o condomínio, né? A edificação, o empreendimento de forma geral. Então, você tem que estudar as perspectivas de crescimento dele. Via de regra, se valoriza. Mas existe esse risco. Além disso, que esse é o principal, é a confiabilidade da incorporadora. Seja condomínio, seja o empreendimento, uma edificação, você tem que procurar incorporadores que já tenham um lastro, né? Já tenham construído outros imóveis, já tenham edificado outros empreendimentos, para que tenha confiança e que essa obra seja entregue. Cabe ressaltar o parênteses de novo, que você vai comprar na planta, então você vai comprar um projeto que vai ser realizado. Claro, esse projeto ele está confeccionado, tem prazo, tem tudo. E no contrato, geralmente esses contratos vêm com a entrega de um cronograma físico-financeiro, que a incorporadora vai mostrando o processo de construção, a obra física, de como está sendo feita, e o financeiro do quanto está sendo gasto nessa obra. Tem que ter esse cuidado, né? O risco é justamente esse, não ser entregue ou ser postergado o contrato, e a valorização, na verdade, não ocorrer. Esses são os principais riscos, mas incorporação é um negócio sério. Tem pessoas sérias fazendo isso e é um investimento real, né? E quais são as vantagens? Agora,
pontuando para quem quer comprar, né? Para quem sonha em ter o seu imóvel e como ponderar, como fazer esse balanço entre comprar um imóvel que já está construído ou comprar um imóvel que está na planta ainda. Sim. A principal vantagem é justamente o preço mais baixo e a possibilidade de valorizar esse imóvel. Agora, além disso, inclusive foi o princípio de escolher esse tema para a coluna, é que as pessoas não precisam ter medo de investir nesse tipo de empreendimento, de incorporação, porque são sólidas, são investimentos sólidos. Tem uma lei só para isso, só para incorporação imobiliária, onde tem um padrão a ser seguido, é um CNPJ que é aberto, com as diretrizes normativas do Brasil para pessoas jurídicas. Então, tem um padrão que já é feito e que é seguido. O que cabe ao comprador, ao investidor, é analisar, contratar um profissional, um engenheiro, um advogado, para que ele consiga monitorar o padrão de qualidade que a incorporadora tem. Mas a escolha, como eu disse, a escolha desse tema foi porque o pessoal estava com medo, né, que está tendo alguns casos de estelionato na região, também nas outras cidades, mas sempre teve. No Brasil inteiro, em todas as áreas, né? Sempre tem as pessoas espertas. E aí o medo o receio, era diminuir o investimento nesse tipo de empreendimento. Então a gente fez a coluna para tentar explicar que não há risco. Uma incorporação não gera risco, claro, se feito com pessoas responsáveis. Né? Como fazer essa pesquisa e saber se essa empresa é responsável? Como fazer para não cair em um golpe? Primeiro, pesquisar o histórico de entrega, né? Essas incorporadoras têm que ter lastro, tem que já ter feito outros empreendimentos. E aí você diz, mas uma pessoa novata não pode? Pode, a pessoa cria a empresa, mas contrata profissionais que já atuaram no mercado, que já tem lastro, engenheiros, profissionais do direito, né? Os advogados, que já construíram em outros e deu tudo certo. Então, você tem que ter uma pesquisa de mercado, você tem que ir nos empreendimentos que já foram feitos por essas incorporadoras, ver com o pessoal se tem realmente confiabilidade, se foi entregue o que foi prometido, e aí sim você consegue investir. E, claro, o estudo de mercado e contratar especialistas no setor imobiliário, principalmente engenheiros civis e arquitetos também, além dos advogados na área de direito imobiliário. São essenciais esses profissionais para que você tenha. Mas isso é uma recomendação para qualquer tipo de investimento, seja na área da construção, seja em qualquer outra, né? Você precisa estar ladeado de pessoas qualificadas que possam lhe orientar. Ter uma boa equipe, né? Isso. Para poder ter certeza de que vale a pena e que se é possível, né, investir naquele imóvel que está sendo vendido. E, Fernando, você, enquanto engenheiro, enquanto advogado, qual a escolha poderia ser feita em relação... Na verdade, vou refazer minha pergunta. É possível, quando você compra um imóvel na planta, você dá pitaco, digamos assim, dentro do que é escolhido ali, por exemplo, para revestimento, onde vai uma parede, ou não é possível uma coisa dessa? Depende do nível da incorporadora. Algumas incorporadoras deixam aberto alguns itens, né? Por exemplo, a cor do imóvel a ser planejado, como você disse. Deixam aberto também a troca por um pavimento, você quer mudar o azulejo, alguns itens, aí você quer que se vai acrescentar o valor, você entra com esse acréscimo, se for o mesmo, você consegue mudar. Então, vai depender muito do contrato que a incorporadora faz com as pessoas, com os investidores. Geralmente, quando é uma edificação de alto padrão, de multipavimentos que vão ser vendidos para moradia própria, então, aí você já vislumbra, a incorporadora, né, já vislumbra uma parceria com alguns bancos para empréstimo imobiliário. E aí costumam-se, nesses casos, deixar alguns espaços abertos justamente para essas modificações serem feitas ainda em obra. Quando é uma incorporação, por exemplo, para investimento, digamos, uma sala comercial ou então seja de moradia residencial, porém para investidores, não é para necessariamente o objetivo, não é para clientes morarem, mas para eles comprarem e negociarem. Por exemplo, o Airbnb. Quem compra para investir em Airbnb. Geralmente esses contratos são mais fechados, né? Você faz um modelo que já é fechado e não tem muita abertura. Então vai
vai depender muito do cliente. Mas a incorporação tem essa possibilidade de deixar aberta por isso. E aí ressalto mais uma vez que incorporação tem uma lei só para isso, então é uma coisa séria, não é de se desconfiar. Você só precisa estudar o mercado, estudar a empresa, se ela realmente é uma empresa séria, mas é um negócio válido e que movimenta muito a economia das cidades. As maiores cidades do Brasil hoje são impulsionadas por incorporação, porque facilita o processo de construção. Volto a repetir, você não precisa tirar do bolso o dinheiro para construir para depois vender. Você já consegue vender antes, vender na planta e ter um fluxo de caixa melhor e conseguir construir bem mais. Perfeitamente. Fernando Figueiredo, nosso diário de obras de hoje. Fernando, como é que o pessoal de casa faz para saber mais sobre esse e outros assuntos? Sim, porque é um tema complexo, né? Tem outros detalhes que ainda davam para ser mencionados, mas o tempo da coluna é pouco. Você me encontra no YouTube, @Direito à Engenharia, eu estou lá com o canal, e também no Instagram, @Fernando Figueiredos, tem um S no final.